Um exercício importante que eu fiz esses dias e mostrei nas minhas redes sociais. Peguei apenas um som de café e desse som eu criei todo o ambiente de uma porta de um jogo de sci-fi, como esse aqui. Bom, esse vídeo eu vou falar um pouco para você sobre por que eu fiz esse exercício, quais as ferramentas eu usei para fazer isso aí, e porque é importante você que está assistindo, quer se aventurar pelo sound design para jogos, começar a ter essa mentalidade de que muitas vezes a gente sempre se coloca como eu preciso dos melhores sons, eu preciso dos melhores bancos de efeitos sonoros, eu preciso dos melhores tudo. quando na verdade as técnicas de audio design elas são as mais importantes para a gente ter um bom resultado. Meu nome é Thiago Adamo, eu sou compositor e audio designer focado em games e estou aqui ensinando no meu canal do YouTube todos os dias para você as técnicas que eu uso para fazer melhores efeitos sonoros, melhores músicas para jogos e também como viver dessa área, viver bem, ganhar dinheiro, né? Que é uma coisa que todo mundo acha que é impossível na área do áudio, mas na área de games, com a maior área de entretenimento do mundo, onde rola mais grana, viver disso é muito possível. Então nesse vídeo eu vou explicar isso para você e eu tenho cursos da Game Audio Academy. A gente sempre faz alguns cursos gratuitos. Se inscreva aqui embaixo no meu Telegram, entre no site da Game Audio Academy. Quando tem algum curso gratuito, a gente abre e fala se tem, porque não existe garantia nenhuma que vai ter ou que não vai ter, e a gente tem uma formação completa profissional onde eu te mentoro diretamente para conseguir os primeiros trabalhos. Essa semana mesmo teve um aluno que conseguiu levantar mais do que o valor da formação, que não é uma formação baratinha, né? Porque são 2 meses e 15 dias onde eu vou estar lado a lado com você, tirando suas dúvidas todos os dias úteis da semana, né? Eu e a minha equipe vamos estar lá tirando suas dúvidas, só vendendo sons numa Asset Store, ou seja, numa plataforma de venda de sons, ele conseguiu levantar a grana suficiente para ultrapassar o investimento que ele fez na formação. Eu fico muito feliz com isso, porque isso é uma das coisas que eu mais ensino desse canal e, obviamente, aprofundo na minha formação. Vamos pro vídeo? Vamos falar de efeitos sonoros? Então agora a gente vai lá para minha DAW e dentro da minha DAW a gente vai conversar um pouco sobre esses processos que são importantes, baseado em café. Então, de um gole de café para sci-fi, nesse vídeo para você. Agora eu vou mostrar para você como eu transformei este som aqui, que eu fiz a captura do café. Neste som aqui. Então agora vamos explicar como é que eu fiz essa mágica, né? Isso aqui é basicamente a magia do sound design, né? Para começar, eu vou pegar cada um dos sons, porque eu fiz desde ambiência, diria as ambiências, porque tem mais uma aqui, ó, até as portas abrindo aqui. Tudo com camadinhas, né? Cada camadinha tem sua importância dentro da composição sonora toda. E eu nem usei síntese aqui, né? Não usei ressíntese, não usei sampling. Eu fiz tudo baseado no som original e usei plugins para alterar esse som. Então vamos começar por esse pequeno ring aqui, ó, do Locker. Basicamente eu usei 3 plugins aqui. Esse plugin é grátis, é o Berton Denoiser. Eu usei ele para tirar um pouco do noise, do barulho da máquina de café, né? Eu usei um microfone que não é o ideal, usei um microfone de celular para fazer aquela captação. Então se eu tirar tudo, ó, você vai ouvir isso. Colocando o denoise, ele já tira um pouco do noise que tá lá, né? O Ring, né, que é um plugin que a gente usa, basicamente eu mudei para Shift, né, na verdade ele vem como Ring, que é o Ring Modulator, eu mudei para Frequency Shifter, para eu fazer, em vez de fazer um pitch shifting, eu faço o shift, ou seja, mudo o som de grave para agudo, né, com as frequências e uso um LFO, que é como se fosse síntese mesmo. Eu passo um som e eu uso um shape aqui, ó, uma onda, para desenhar esse cara. Eu deixei ele bem marcado aqui, né? E aí ficou um sonzinho digital. Depois eu usei o OTT. O OTT é um Multi-Band Dynamics, né? E ele serve tanto para dar um ganho legal, né? Ele tem um compressor aqui. Se fosse abrir o OTT, teria isso. E para tirar os graves e dar uma presença maior nos médios e agudos. E foi só isso que eu usei nesse som. Também coloquei um pouco de reverb e delay aqui. Ele tem um pouco de reverb e delay. Eu posso até tirar um pouquinho do delay aqui, se eu quiser.
né? Foi assim que eu descrevi esses sons. Já as ambiências, né? Daqui a pouco a gente vai falar da abertura do Locker. As ambiências têm um negócio bem interessante. É o som de café original, mas com alguns plugins aqui, uma chain de plugins interessante. Que é basicamente isso. Para começar, Denoiser. Você vê que eu dei uma boa tirada das frequências mais agudas dele, né? E fiz uma mudança de noise, assim, pesada. Só isso aqui já dá aquele tom de eu ter um noise, ter um som, room tone, o som da sala, né? Depois eu usei um baita reverbão aqui, que é o Hall. Só isso aqui já podia resolver toda a minha ambiência. Mas aí depois eu ainda coloquei mais uma camada de Black Hole, e o Hall é um plugin de reverb criativo da Native Instruments que eu recomendo bastante. Teve grátis durante um período de 2020, agora não mais. E o Black Hole é um plugin bem interessante, ele dá aquela aumentada, né? É um reverb bem criativo. Podia usar aqui o Supermassive, se fosse o caso, mas eu preferi usar o Black Hole. Se você usa plugins grátis, pode usar o Supermassive. E deu essa pegada de que eu tô num ambiente grande, um galpãozão high-tech, né? Já a segunda camada, eu peguei apenas o som do café, especificamente o som, tem umas bolinhas de café caindo ali no copo, e quis dar essa ambiência um pouco mais orgânica. Fiz a mesma coisa com o Denoise, mexi mais. Isso aqui foi trabalho do Denoise, ó. Então deu uma filtrada muito boa nos outros sons, deixando só do café, e o Hall também, para dar aquela sensação de que, pô, é um ambiente maior. Tem alguma coisa orgânica ali no meio desse ambiente. A soma dos dois dá isso aqui. Já agora eu vou falar também dos sons de abertura da porta. Eu quis criar um reforço de carga, né, com esses dois sons. E para começar, o primeiro som que eu fiz foi esse aqui. Esse aqui eu usei uma técnica que é, primeiro, denoise, como eu já tinha usado antes. Eu usei Manipulator. Manipulator é um plugin que a gente usa normalmente para mudar a voz. Mas esse aqui eu usei para mexer com o pitch de um jeito um pouco diferente. Ele tem funções do que, por exemplo, se eu mexesse o pitch com um plugin do Ableton normal, não teria, que é o formante, né, que é o formato da garganta, que não é uma garganta aqui no caso. As harmonias, né, harmonics. Pitch, eu ainda abri um pouco o estéreo, mexi um pouco no detune dele. E com isso eu já fiquei com um som bem interessante. Eu vou tirar aqui os outros plugins para você ouvir só o Manipulator. Com o Denoiser. E aí eu quis mexer mais um pouco ainda. E o Absinthe, ele é um sintetizador que a gente usa muito para efeitos, né, do pacote, do Complete, da Native Instruments, mas ele faz uma ressíntese aqui, ele também é um processador de efeito. E eu usei esse Decomb aqui, adicionei uma série de mudanças nele. E aí, aqui, se eu tirasse todos os outros efeitos, deixar só esse Decomb, ó, ele já mudaria muito totalmente a característica do som. E aí eu tava sentindo que tá girando alguma coisa. E eu resolvi trazer um efeito do Ableton. Esse aqui é um hack do Ableton. Você digita tremolo no Audio Effects do Ableton, vai aparecer esse cara, né? E eu peguei aqui o Fast Shift pra ficar ali como se fosse a coisa girando mesmo. Aqui embaixo eu fiz a mudança também com o Absinthe, né? Com Manipulator, eu usei basicamente a mesma fonte sonora, só que eu adicionei aqui um Ring Modulator, né? E agora aqui não estava mais em Shift, está em Ring Modulator. Isso aqui você pode usar para tantas coisas, está bem digital, né? Se fosse uma asa de um bicho, por exemplo, digital, eu poderia super usar isso aqui. E aí somei as duas camadas, fazendo esse efeito de... Tem algo digital aqui girando. E agora vamos às portas. E nas portas eu trabalhei com as duas camadas mais agudas, né? Médias e agudas. E uma camada que eu só quis dar um sub para dar um peso, mostrar que essa porta é pesada. Começar a mesma coisa também, denoise, né? Na verdade, nesse aqui eu nem usei o denoise, que eu queria usar a característica de sujeira que esse som tinha. Eu só selecionei o som certinho, fiz os fades aqui legais. Adicionei ring
E Absinthe também, aqui eu usei outro, né? Eu usei o Odd Verb, Odd Verb e outras modulações do Absinthe. Mas nada muito exagerado. E aí eu fiz como uma abertura de uma porta. Aqui eu fiz outra abertura de porta, né? E eu usei um pouco do trêmulo. Só que o trêmulo aqui ele é usado num desses presets aqui, que é o Slow Shift, né? Também eu usei Absinthe e Manipulator. E a ideia era gerar um contraste entre essas duas aberturas aqui. Só que aquilo estava muito leve, aí eu resolvi fazer um som de sub, do qual também usei o Manipulator, mas obviamente eu usei o Manipulator deixando as coisas mais graves, né? Absinthe primeiro, né? Então vou tirar tudo aqui. Tem 2 plugins que fazem toda a diferença para deixar esse cara mais grave aqui. Que é basicamente o mesmo som. Tô usando inclusive o Adverb, que é o mesmo que eu usei lá. Aqui o Radiator, que é um saturador para dar mais peso. Isso. E aqui eu usei o Decapitator, e no Decapitator eu cortei bem os agudos e dei uma característica maior nos graves aqui. Depois eu dei uma equalizada, cortando mais os agudos. E aqui o resultado das portas inteiras. Eu ainda poderia, se eu quisesse, como tem muitas mini portas abrindo ali, né? Se eu for fazer exatamente sincado, ele tem uma abertura, aí tem outra, aí tem uma última aqui. Eu ainda poderia, se eu quisesse, duplicar esse cara aqui e adicionar essa segunda abertura de porta aqui, ó. E aí ficaria mais ou menos assim, ó. E aqui, para deixar, obviamente, mais especial, eu mexeria um pouco mais na frequência. Poderia mudar para X aqui. E pronto. Eu cortaria aqui, né? Que aqui é transpor na porta, né? Deixaria assim. E pronto. Então nesse vídeo, o que é importante entender é que a fonte sonora ela importa muito. A gente pode usar os nossos efeitos sonoros para trazer as coisas, mas nós temos primeiro muitos plugins que ajudam a gente a alterar as coisas. O trêmulo ele gera um efeito de guitarra que eu uso muitas vezes para gerar uma sensação de movimento. O Absinthe eu quero redesenhar o meu som, né? Ele tem modulações. O Manipulator também é um efeito legal de redesenhar sons, né? O Denoiser ele é legal para captações com microfones não tão legais. Ou quando você captura um som muito ruidoso, você quer filtrar esse cara para poder usar ele de um outro jeito. E aqui o resultado final de novo para você ver. E é isso, fica o desafio. Pega um som específico que você usar e faz isso aí, né? Lembrando que com 100 likes eu vou pegar cada um desses sonzinhos que eu fiz aqui, ó. E vou gerar um pacotinho para você de Construction Kit para você poder usar nos seus sons aí. Tem sons super utilizáveis. Esse cara aqui eu vou guardar super no meu banco, ó. Fazer uma asa de um bicho digital, ou mesmo isso aqui mesmo, alguma coisa virando. Isso aqui é uma coisa digital de user interface simples para um jogo legal. Isso aqui é um reforço positivo ou apenas um clique. Posso usar isso até para botão de um jogo em sci-fi. Então tem muita coisa utilizável aqui. E quando a gente chegar a 100 likes, então se você achar que esse conteúdo foi interessante para você, compartilha com mais pessoas. A gente vai trazer esse conteúdo aí com mais foco. Vai colocar aqui no link na descrição para você baixar esse banco de sons que eu usei aqui no vídeo. Então, desde os sons de ambiência até os sons das portas, todos separadinhos, designed para você. E de antemão eu falo, pô, exercita na sua casa aí essa possibilidade de fazer um redesign. Isso aqui eu peguei um som de porta de uma pessoa que está estudando Blender.
pedi permissão dela para eu usar no vídeo, ela me deu a permissão. E eu acabei fazendo um redesign interessante. Sci-fi, eu não tô trabalhando em nenhum jogo sci-fi 3D agora. E ficou muito interessante fazer esse trabalho. Eu me desafiei a fazer isso. Se desafie também a fazer isso, beleza? Espero que tenha gostado aqui. Se você não entendeu, se você quer perguntar alguma coisa, usa aqui a descrição. E eu acho que a gente saber usar os plugins que a gente tem na mão aqui, uma boa parte dos plugins que eu usei, a gente tem no Ableton, o Battle the Noise é free, né? Aí, tirando a Absinthe e os plugins da Sound Toys, eu poderia ter tomado ali, usado outros plugins do Ableton, de Pitch Modulation, por exemplo, para chegar nesse resultado. Eu usei os que eu tô mais acostumado a usar no dia a dia. E é isso aí, maninhos. Então é isso, espero que você tenha curtido o meu processo. Você não precisa usar todos os plugins que eu usei. Basicamente são técnicas e coisas interessantes que eu fiz para fazer esse som ficar mais bacana. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você chegou até o final desse vídeo, é bem importante. Comenta aqui, sound design não, se você gostou disso. E eu tenho uma coisa para te falar. Se esse vídeo chegar a 100 likes, eu vou disponibilizar todos esses sons de construção que eu criei a partir daquele som de café para você baixar de graça. Mas precisa de 100 likes. Se esse vídeo não chegar a 100 likes, não vai ter link na descrição, não vai ter link ali no primeiro comentário pinado com o download. Se tiver, vai estar lá o link no primeiro comentário pinado. Bora fazer um mutirão para baixar esses sons? Bora lá. A gente se vê no próximo e um abraço.